Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente vai falar de metilcobalamina, vitamina B12. Depois desse vídeo, você nunca mais vai permitir níveis baixos de vitamina B12, porque eu vou te mostrar a importância dessa vitamina na participação do seu corpo, do seu cérebro, do seu desempenho. O B12 mexe aqui, ó, na sua cabeça, na sua energia, na sua disposição. Mas é claro, você já sabe a nossa regra, antes de começar, tem que estar inscrito aqui no canal e tem que dar um like aqui pra gente nesse vídeo, porque esse vídeo vai fazer diferença na sua vida. Quando a gente fala de vitamina B12, sempre tem aquela história, mas minha memória tá ruim, estou esquecendo de tudo, estou esquecendo o nome, estou sem energia, doutor. Olha para B12. E hoje a gente tem níveis baixíssimos de B12 para as pessoas. Eu chego a me assustar, vejo lá 100, 200, 300 de B12, níveis baixíssimos. Depois desse vídeo você nunca mais vai permitir níveis tão baixos de B12. Primeira coisa que a gente vai falar, qual que é o nível ideal. Você não vai aceitar menos do que 600 de B12. Quando a gente fala de valor de referência, você olha no exame e fala, doutor, mas o valor de referência da B12 é de 150 a 800. O que significa isso? Valor de referência é a média da população. Não quer dizer nada que seja bom ou ruim. Bom é acima de 600, pelo menos 800. Tem gente que chega assustado lá, nossa, doutor, meu B12 deu 2.000. Normal, pode acontecer na suplementação, porque a gente vai entender que a B12 é a única vitamina do complexo B que ela faz depósito, ela estoca. Para você ver a importância da vitamina B12 no nosso desenvolvimento, é a única do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B... É a única que faz depósito, é a única que o seu corpo sabe que ela é tão importante que ele estoca, ele guarda. Então, para a gente começar a falar de B12, níveis ideais de 600 a 800. Eu gosto muito do valor de 800. E quando a B12 está baixa, a gente vai falar de alterações de memórias no curto prazo. Então, aquela coisa que você tinha que fazer, aquela coisa que você acabou de falar, esqueci, falhou alguma coisa, isso aí, olhe sempre para B12. B12 tem participação no cérebro, é a vitamina do complexo B mais relacionada ao seu cérebro, à memória, aos pensamentos, à cognição, à energia mental. A B12 também participa lá da homocisteína, que a gente fala muito da homocisteína, e tem muita gente que sabe, nossa, homocisteína. A gente sempre relata B6, B9 e B12. São as três vitaminas ali que estão relacionadas à homocisteína. O que é a homocisteína? É a capacidade que o seu corpo tem de metilar. Metilação é limpeza, regeneração. O tempo todo o nosso corpo metila, ele limpa o corpo. Quando uma pessoa está com a capacidade de metilação baixa, a homocisteína sobe. Significa o quê? Que ela não está limpando bem o corpo dela. Então, quando a gente coloca B6, B9 e B12, geralmente essa homocisteína começa a baixar, sinal de que o corpo está limpando bem. Então, não permita também níveis altos de homocisteína, e se tiver que suplementar B6, B9, B12, tem umas outras coisinhas mais, mas não é o objetivo desse vídeo. B6, B9, B12 está bom demais. E outra coisa importantíssima da vitamina B12, a gente vai falar da condução neuronal. Então você que tem dor neuropática, diabético com neuropatia periférica, ou você que tem aquela lombociatalgia, né? Aquela dor do ciático, aquela dor que corre aqui atrás da perna, isso aí, quando você coloca B12 em doses mais altas, a gente consegue uma boa resposta para a melhora da dor neuropática. Vitamina B12 ela tem uma capacidade de neuroregeneração. Então, pessoas com quadros demenciais, com esquecimentos, com demência, com problemas neurológicos, condução, qualquer doença que se relacione à condução do impulso nervoso, suplementar B12 vai fazer bem para essas pessoas. Agora, qual B12? Doutor, eu sei que tem vários, cianocobalamina, metilcobalamina, hidroxicobalamina, a cobalamina é o nome da B12, mas a gente tem um ésterzinho antes, uma ligação que ajuda na absorção. Sempre dê preferência para metilcobalamina, sempre. Hoje é muito fácil achar metilcobalamina, então você vai ver alguns suplementos com cianocobalamina, com hidroxicobalamina, mas sempre dê preferência para metilcobalamina. Por quê? Porque é fácil, hoje é muito fácil achar metilcobalamina e não tem por que você usar os outros. A metilcobalamina já é a forma ativa da B12 e tem gente que não converte bem, tem gente que você dá ciano, mas ela não converte em metilcobalamina. Então, quando você suplementa a metilcobalamina, você já está dando a forma ativa, a forma mais saudável da vitamina B12, é a forma que vai funcionar. Então, metilcobalamina é a melhor forma. E quando que a gente vai pensar quais pessoas precisam de B12, por que a sua B12 está baixa? Primeira coisa que você vai entender é digestão, tá? Por quê? Porque para a gente quebrar B12 só tem em proteína animal.
B12 está na carne. Por isso, ó, atenção, vegetarianos e veganos. Cuidado, porque se não suplementar B12, a B12 vai ficar baixa. Pacientes pós-bariátrica também, eu vou explicar a questão do estômago, mas entenda que ela tem relação com a proteína animal. B12 é exclusivamente animal. Ela está dentro da proteína animal e a gente precisa quebrar. Para quebrar carne, você já sabe, sem ácido a gente não quebra carne. Então a gente precisa de acidez estomacal. Por isso que é muito comum que idoso ter deficiência de B12. Você pega o idoso lá, 60, 70, 80 anos, começa a ver ele mais lento, esquecido, memória ruim, idosa lá, 150 de B12, o que está acontecendo com ele? Ele está comendo menos carne, porque ele não consegue mastigar bem, a digestão diminui, ele vai ficando com uma baixa acidez, e aí ele não consegue absorver B12. Quando a gente fala da B12, a gente também fala de uma coisa chamada fator intrínseco. O fator intrínseco ele está no estômago, ele é produzido pelo estômago. Então, quando você tem uma alteração cirúrgica onde você exclui o estômago, você também diminui a produção de fator intrínseco. Quando você envelhece e desenvolve uma gastrite atrófica, onde você tem ataque à célula parietal, que é a célula que produz o fator intrínseco, também você vai ter baixa de fator intrínseco e não vai conseguir. Ou quando você, por exemplo, toma omeprazol. Você está tomando omeprazol e o prazol ele diminui a acidez. Isso vai fazer com que você não quebre bem a carne e vai diminuir a absorção de B12. Metformina é uma outra medicação muito relacionada à deficiência de B12, porque ela interfere lá no finalzinho, lá no ilho terminal. Então, para você ter uma boa absorção de B12, você precisa de carne, você precisa de ácido, você precisa de célula parietal, você precisa de estômago e você precisa dessa ligação da B12 com o fator intrínseco lá no ilho terminal. Ou seja, você também precisa do finalzinho do intestino delgado, do intestino fino. Olha quanta coisa tem relação com a B12. Por isso que hoje é muito comum a gente ver níveis mais baixos, 200, 300, 400 de B12. Atenção sempre para vegano, vegetariano ou qualquer pessoa que tem uma cirurgia intestinal, seja no intestino fino, seja no estômago, ficar de olho, às vezes é bom avaliar a B12 e a suplementação de B12 hoje é muito fácil. Ela pode ser feita sublingual, ela pode ser feita oral, ela pode ser injetável, pode ser venoso, né? É muito fácil fazer B12 hoje. Todo mundo que já suplementou B12 conhece aquela dorzinha ardida da B12, faz aquela cor vermelha da B12 que se aplica, o negócio entra ardendo mesmo, B12 e arde, é normal. Mas a gente pode usar a fórmula de gota, sublingual, a gente pode usar via oral, a gente pode usar intramuscular ou mesmo endovenoso. Suplementar B12 hoje é muito fácil. Onde você digitar aí você vai encontrar B12. E dentro de uma dieta, hoje talvez aí em torno aí de 100 gramas de carne, você já consiga o ideal da B12, contanto que você faça uma boa digestão. Tá? Lembrando que a B12 ela faz estoque, então, por exemplo, eu vou suplementar durante quanto tempo? 2, 3 meses geralmente é mais do que o suficiente, já tem bastante oferta e dependendo do nível então que a gente usa, mais tranquilo ainda. Os valores que a gente costuma usar para reposição pode variar aí de 300 a 500 microgramas até 1 miligrama dia. Mais do que 1 miligrama para B12, eu particularmente acho desnecessário, porque 1 miligrama já é uma dose bem alta de B12. Se você já tem um bom nível, vai procurar apenas uma suplementação, 300, 400, 500 microgramas. Quando você pega um polivitamínico, você vai ver que os níveis de B12 é baixíssimo, tá? Pela regularização, né? A gente não pode prescrever tanto de B12 em suplemento. Então você vai ver que os níveis são baixinhos, às vezes é 20, 30 microgramas, mas pode subir, 300, 400, 500. 500 microgramas é uma dose super segura de B12 e mesmo das outras. B12 tem um clássico efeito colateral. Poucas pessoas têm, mas quando tem, dá um desespero, porque ela pode dar acne. A B12, quando a gente suplementa a B12, ela pode ser um combustível para a multiplicação de algumas bactérias. Afinal, você está dando energia para o seu corpo. Então tem gente que quando a gente dá B12, ela pipoca de acne. Por quê? Porque você está dando nutrição para a bactéria. Certos tipos de bactéria, principalmente de pele, pode responder bem a B12 e ela pode começar a se multiplicar e ter mais lesão acneica, tá? Isso diminui quando a gente para a suplementação e a gente pode suplementar outras coisas para melhorar. Quando a gente fala também de benefício cerebral da B12, a gente tem que lembrar que tem outras formas da gente turbinar o nosso cérebro, né? O que mais turbina o nosso cérebro hoje? Exercício cardiovascular. Quando você se exercita de forma cardiológica, correr, intensidade, preferência o HIIT ou uma corrida de maior intensidade,
A gente necessita, a gente força o nosso cérebro a precisar de oxigênio, que a gente chama de fome de ar, né? Fome de oxigênio. Então, o seu corpo precisa, o coração precisa bater mais rápido e precisa ter um melhor fluxo cerebral. Mais oxigênio no cérebro, melhor função. O sono é o segundo pilar que é essencial para você dormir bem, para você ter uma boa memória, né? A gente já sabe que aquela noite que você dormiu pouco, começa a ficar meio confuso, começa a ficar meio esquecido, e o sono ele tem essa capacidade de regenerar o cérebro. Então, uma boa memória também interfere aí num bom sono. E também a gente vai falar dos demais nutrientes, por exemplo, o cérebro usa muito gordura, é importante a gente consumir gordura, seja óleo de coco, seja bacon, TCM, abacate, fontes de gordura, os queijos curados, são bons combustíveis para o nosso cérebro. E sem esquecer sempre do ovo, que é um superalimento, junto com o abacate, e não esquecendo também da suplementação de ômega 3. O ômega 3 para o cérebro é muito importante, principalmente pela sua fração DHA. DHA entra aqui como combustível cerebral. Então, se você quer uma boa saúde neuronal, cérebro, neurônio, força muscular, desempenho, memória, cognição, suplemente B12, principalmente se você for idoso ou comer pouca carne, vegetariano, ou tiver qualquer queixa intestinal, diarreia, constipação, distensão, analise a sua B12, é simples dosar, pega lá no exame de sangue, dosa lá, você vai ver que no exame de sangue vai estar lá cobalamina, vê o valor, o ideal aí de 600 a 800, não quer dizer que quanto mais melhor, mas quer dizer que 600 a 800 são bons níveis, você vai ter um bom desempenho cerebral. Eu espero que depois desse vídeo, você dê o like pra gente e suplemente B12. Todos os meus pacientes suplementam B12 e eu tomo B12 de forma contínua. Como é que eu vou usar tanto essa cabeça aqui, tanta memória, tanta energia mental, se não tiver um bom nível de B12? Metilcobalamina, todos os dias, 2 a 3 meses, até o valor ideal aí de 600 a 800 no seu sangue. Você vai perceber uma melhora importante da sua cognição. Não esqueça aí dos seus pais, avós, né, pessoas mais velhas, quadros neurológicos, suplemente B12 e veja a vida se transformar. Espero que tenha sido de muita utilidade para você esse vídeo.